Olá, meu nome é Joel Donizete, sou professor do IFMG Campus Congonhas e também professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, na aula de número 7 do nosso curso de modelagem de estruturas de concreto armado em BIM, nós iniciaremos o detalhamento das armaduras das fundações, montagem dos quadros e resumos de materiais, quadro de ferros e inserção dessas vistas, então, nas nossas folhas de impressão do projeto executivo. Bom, a gente terminou a inserção das vistas, agora nós vamos então fazer, começar o detalhamento das fundações. Então, vamos fechar aqui, nós vamos vir aqui na planta de forma do nível 1, tá? Na planta de forma não, no nível 1, fechar aqui, e nós vamos fazer um corte aqui nessa fundação para a gente então fazer o detalhamento. Então, nós vamos vir aqui, vamos fazer um corte. E aí é importante aqui, nós vamos ativar linhas finas aqui para que fique mais fácil de visualizar, tá? Na verdade, estou pegando a linha aqui, vou pegar aqui, aqui em cima, linhas finas. Eu vou pegar o corte e vou trazer esse corte aqui. Então, é importante que o corte ele passe em cima do elemento de concreto, cortando o concreto, mas é que ele visualize as armaduras aqui, tá? Então, depois de fazer esse corte, eu posso vir aqui ativar esse corte. Então, estou vendo todas as armaduras ali, tá? E agora nós vamos aplicar sobre essa vista aqui uma vista que chama elementos de... apareceu aqui o nome corte 7, eu vou vir aqui renomear esse corte, vamos colocar aqui então, vamos colocar detalhamento, vou colocar detalhamento de fundações. E nós vamos aplicar sobre essa vista aqui a propriedade do modelo que chama aqui detalhamento de pilares e fundações. Bom, aqui já ficou uma vista mais fácil de a gente entender, tá? Então eu vou aqui preparar o meu arquivo aqui para que eu visualize o que só que me interessa aqui. Então eu vou pegar essas armaduras aqui das fundações, vou dar um EH, das vigas, vou dar um EH nele. Essas armaduras superiores aqui, vou dar um EH também nela, para que fique só a parte de baixo aqui. Essa armadura da viga aqui, vou dar um EH nela também. Pronto, vou deixar então dessa forma aqui, tá? Aqui está aparecendo o nível dos dois lados, eu vou desativar de um lado aqui, tá? Posso trazer esse nível mais para cá. Pronto, e agora nós vamos fazer o detalhamento. Então, antes de iniciar o detalhamento aqui, eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente faz um detalhamento de fundações. Então, normalmente a fundação, a gente está mostrando aqui, nós já falamos, né, desse detalhamento de armaduras, né? Nós temos a armadura em formato de U, né? Então, ela fica nas duas direções, então a gente vai indicar esse espaçamento. Aqui está o arranque do pilar, né? A armadura do pilar e os estribos, então está aqui o pilar. Então, para detalhar isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar a fundação em corte, conforme está mostrando aqui, tá? E vai fazer as cotas, né, de todos os elementos. E a gente vai mostrar também ela em planta, né? Então, em planta a gente mostra as dimensões dela, tá? As dimensões do pilar, né, dela. E a gente vai fazer, então, mostrar o detalhamento, né, dessa armadura. Então, essa armadura tem esse formato aqui. A gente faz o detalhamento dela tanto numa direção, então aqui, essa armadura que ela está espalhada nessa direção e essa armadura que está espalhada nessa direção. A gente não vai detalhar todas, detalha uma delas e fala que ela se repete. Então, detalhei uma dessa aqui e fala que ela se repete nessa direção. Detalhei uma dessa aqui e fala que ela repete em outra direção. Bom, então aqui a gente faz a cota das dobras. Então, como é que a gente chega nesse valor aqui, 19? Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando um comprimento de 3 centímetros e essa sapada tem 25. Se eu descontar 3 centímetros de comprimento, né, em cima, 3 centímetros embaixo, sobra 19 aqui, tá? Aqui, se ela tem 70, se eu descontar 3 de um lado, 3 do outro, sobra 74, essa dobra.
e aqui 19 também. E aqui eu faço a nomeação desse ferro. Então, normalmente a gente coloca nessa aqui a gente coloca a quantidade de ferros que tem, tá? Então, aqui no caso, se a cada 10 a cada 12, eu estou colocando 6 ferros nessa direção, tá? E aqui também 6 ferros nessa direção. Aqui vem a numeração. A numeração, a gente vai... é uma numeração para a gente fazer a correspondência do que a gente chama de quadro de ferros, tá? Então, esse ferro aqui é chamado de ferro número 1. Depois a gente vai mostrar para vocês a numeração dele. A gente ela se dá em função do diâmetro, ou seja, quanto menor o diâmetro, os menores diâmetros aparecem primeiro, e depois a classificação, ela primeiro é feita por diâmetro, depois ela é feita pelo comprimento unitário do ferro, tá? Então, a quantidade aqui, nós temos 6 aqui, 6 aqui, então um total de 12. O diâmetro, 5 milímetros, né? E aí a gente vai depois falar disso. Nós temos os ferros CA50 e CA60, no caso aqui. Depois a gente vai falando no quadro resumo, eu falo para vocês disso. Aqui nós colocamos o espaçamento, ou seja, qual que é a distância entre cada ferro desse aqui, tá? Então nós colocamos aqui a cada 12, então se eu pegar 70 dividido por 12 vai dar 6, por isso que eu coloquei 6 aqui. O espaçamento, e aqui eu coloco o comprimento total. O que é o comprimento total? É a soma dessa dobra mais essa mais essa. Então, se eu somar 19 mais 64 mais 19, vai dar 102. Então, eu coloco o comprimento total aqui do ferro, 102. Então, cada um desses 12 ferros que eu fiz aqui vai ter 102 em centímetros, ou seja, o comprimento dele em centímetro é esse, e o comprimento total em metros, basta só multiplicar 12 por 102, vai dar 12,2 metros. Então, eu tenho aqui já o detalhamento e tenho também aqui a criação, então, da correspondência dele no quadro, que a gente chama de quadro de ferros, tá? Então, aqui o detalhamento, então, de uma sapata. A gente pode, aqui no caso, uma sapata com formato quadrado, mas eu posso também ter um sapato com formato retangular ou com outros formatos também. Que aí, os ferros numa direção não vão coincidir com os ferros na outra direção. Tanto no que diz respeito ao comprimento, quanto no que diz respeito também ao espaçamento dos ferros. Eu posso ter espaçamento diferente em direções diferentes, depende aí, isso vai ser avaliado aí pelo projeto estrutural, tá? Então aqui essas armaduras que nós vamos trabalhar aqui, são armaduras que nós vamos estipular, né? Porque a gente não vai fazer o projeto estrutural aqui, o projeto estrutural normalmente tem um programa da própria Autodesk que chama Robot, que faz o projeto estrutural, mas aqui o objeto não vai ser esse projeto estrutural, que é algo que exige um pouco mais, né, de tempo, de conhecimento, ou seja, tem uma série de outras disciplinas anteriores para que a gente possa trabalhar com esse projeto estrutural. Mas se vocês quiserem, né, tem um programa que chama Robot, ele é gratuito da mesma forma que o Revit, vocês podem baixar e fazer. Alguns elementos, inclusive, você já consegue fazer, levantamento de cargas aqui no Revit. Bom, depois que a gente fez, então, aqui, ó, por exemplo, eu indiquei aqui o detalhamento de todos os ferros que eu estou utilizando, todas as armaduras que eu estou utilizando para essas duas sapatas. Depois que eu faço isso, eu faço o que a gente chama de quadro resumo. Então, eu vou colocar, por exemplo, olha, do ferro de 5 milímetros, quanto que eu usei no total? Eu usei 12. Então, 12 deu um comprimento total de 12,2. Esse comprimento corresponde a que peso? Então, é só pegar o volume, né, calcular a área da seção transversal dessa barra, multiplico por esse comprimento aqui, eu tenho então o volume dele, multiplico pelo peso específico do aço, né? E jogo mais 10%. Então eu vou ter o peso aqui mais 10%, tá? Então o Revit vai calcular automaticamente, vai montar esses quadros para a gente automaticamente, tá? E o que é CA60 e CA50? O CA60 é um ferro com resistência maior, mas é um ferro com maior flexibilidade. Então a gente consegue trabalhar com ele com estribo, trabalhar com ele de forma mais fácil. Então, estribo, esses ferros de 5 milímetros, todos a gente vai trabalhar com CA60. Os demais vão trabalhar com CA50, que é um ferro mais duro, mais difícil de fazer as dobras aí. E a gente também pode calcular o volume total de concreto, né? O quadro resumo já traz isso. No caso aqui, é só calcular o volume do sólido aqui, então nós temos aí o levantamento, tá? Bom, nós temos outros formatos de fundações, então não é só aquele formato. A gente pode ter também
fundações profundas, né, que são estacas, que a gente precisa colocar um bloco, né, que não é uma sapata. Então, nesse caso, a armadura ela é um formato tridimensional, ou seja, ela cobre toda. A gente faz um bloco, né, uma armadura tipo gaiola. Então, veja aqui que eu tenho um estribo numa direção, um estribo na outra. Então, a gente forma aí armaduras em todas as faces, né? E aí, a conformação desse bloco vai depender do tipo, do número de estaca. 1 estaca, 2 estacas, 3 estacas, né? Aqui um exemplo, então, de um bloco para 3 estacas. Veja como que a armadura fica, né? E aqui a estrutura modelada. Então, aqui as estacas, né? E o bloco de coroamento, esse bloco aqui, concretado, né, com as formas, tudo certinho. E aqui é o esquema de armadura de um bloco para duas estacas. Veja que nós temos uma armadura inferior, temos a outra armadura aqui, que é a armadura no plano transversal aqui, né? Então, as inferiores, vejam aqui que nesse caso aqui as duas inferiores é bem próximo daquelas armaduras de fundação, de sapatas que eu mostrei. Essa armadura aqui é a armadura no plano, nesse plano aqui, no plano transversal, e essa armadura aqui é uma armadura que fica por cima da estaca aqui. Então, e aí eu vou fazendo, então, e ainda tem uma armadura negativa aqui em cima, né? Então, eu vou fazendo, então, montando essa gaiola a partir desse projeto estrutural. Bom, voltando então aqui ao nosso projeto estrutural, nós vamos então começar a fazer então esse projeto. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós precisamos indicar que isso aqui vou vir aqui anotar, né? E vou colocar aqui, isso aqui é um elemento, né, em corte, tá? Então, vou mostrar que ali é um elemento em corte. Eu vou colocar aqui, ampliar aqui para ficar mais fácil visualizar. E agora nós vamos fazer a vista, né, em planta. Então, eu vou usar o mesmo anotar aqui, linha de detalhe. Vou vir aqui utilizando linhas finas aqui. Eu posso utilizar linha fina ou linha grossa, não faz tanta diferença aqui não, tá? Vou utilizar a linha fina. Vou vir aqui, vou pegar a referência da dimensão do pilar aqui. E vou pegar também a referência da dimensão da sapata aqui. Então, PL, que é o atalho, tá? Da linha de detalhe. Pronto, se eu vier com a régua aqui, ó, eu vou ver que essa sapata minha está com 80 e esse pilar que eu fiz aqui, ele está com 23. Então, vou vir aqui agora, vou desenhar aqui uma linha, então DL, aqui, vou vir aqui offset, vou colocar aqui 80, para indicar então a minha sapata. Coloquei ali, vou aparar as linhas aqui. Pronto, agora eu vou fazer uma linha aqui. Não, vou terminar de fazer essa sapata aqui, vou aparar essas linhas. Ó, vou parar aqui, vou parar aqui. Vou vir aqui agora, vou fazer uma linha aqui no eixo aqui, tá? E agora eu vou fazer então, se ela tem aqui 23, então eu vou pegar aqui, vou colocar 11.5, marcar de um lado, marcar de outro. Posso agora vir agora aparar aqui. Vou aparar essa parte com essa. Sempre eu vou clicar nas partes que eu quero manter. Pronto, já tem a indicação da minha sapata aqui, em planta, né? Eu vou vir aqui agora, colocar essa informação do lado. Vou pegar esse texto, vou colocar aqui do lado, vou falar que aqui é um elemento em planta, né? E agora eu vou fazer, então, a indicação das dimensões. Então, vou fazer a indicação das dimensões em corte, tanto as dimensões em planta. Então, vou vir aqui, olha, vou indicar, lembrar aqui, tomar cuidado para não cotar a armadura. Olha, vou indicar todos os meus elementos aqui. Posso até cotar essa armadura aqui. Pronto, cotei ali. Para saber, então, a altura de implantação dessa fundação. E vou cotar também esses elementos aqui em planta. E aí aqui do outro lado eu vou fazer uma cotação para mostrar, então, as dimensões
da sapata. Eu vou descer um pouco esses elementos aqui, porque eu vou precisar de indicar agora a armadura nessa sapata. Vou ampliar essa janela aqui, porque ela está... Aqui eu posso diminuir aqui, porque eu não vou precisar de até lá em cima, tá? Já deixar isso aqui pronto, para a hora que a gente for levar isso para a vista lá. Olha, foi muito aqui. Bom, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, vou ampliar esse nível para cá. Nós vamos indicar, então, agora a armadura aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui, vamos digitar TG, então o atalho é isso aqui, ó, identificar a categoria. Então, vamos digitar TG e vamos colocar aqui a indicação desse ferro aqui, tá? Então, olha, eu posso colocar... Pronto, eu já indiquei ali, tá? Posso até subir um pouquinho isso aqui. Vou indicar o outro ferro também, tá? Então, TG, agora é esse de cá. Aqui a gente tenta trabalhar aqui para mostrar certinho ali, né, o ferro. Vou até fazer o seguinte, eu vou vir aqui, TG. Agora eu vou indicar o outro ferro, vou vir aqui, TG. Pronto, indiquei o outro ferro ali. Posso até ampliar aqui. Então, os dois ferros estão indicados ali, já com espaçamento, ou seja, o ferro a cada 10 centímetros, tá? Então, agora eu vou mostrar esse ferro aqui, como é que ele fica. Então, eu clico aqui sobre o ferro, esse aqui. Eu venho aqui, detalhe da curvatura, trago ele para cá, tá? Então, vou trazer aqui. Só que ele veio sem as cotas. Então, eu vou vir aqui e vou falar que eu quero identificador e cota. Pronto, ele vai vir com as cotas certinhas. Agora, eu vou fazer na outra direção, tá? Então, eu indiquei esse, agora eu vou indicar esse. Vou clicar nele aqui, deslocar símbolo. Aí, agora, eu vou falar que eu quero ele rotacionado a 90 graus e vou falar que eu quero ele com cota também. Pronto, já veio aqui, ó. Vejo aqui que ele já coloca as quantidades, já coloca o espaçamento, o comprimento total, isso nós já explicamos lá. Eu posso até trazer essa cota aqui para dentro aqui um pouco, para aproximar mais aqui a minha armadura, tá? Vou pôr essa aqui para cima. Ou eu posso vir aqui e fazer assim também, ó. Fica mais limpo aqui a visão. Pronto, ajustei as cotas ali. Agora eu estou com a visão melhor ali. Pronto, então está indicado aqui as armaduras, né, das fundações. Posso aqui pegar esse nível, trazer um pouquinho para cá, para que eu possa ter mais espaço aqui. Então, a gente já está ali com as armaduras das fundações detalhadas e a minha fundação toda detalhada. Porque como eu tenho aquela armadura da escada aqui, aquela sapada da escada aqui, não vai ter esse transpasse aqui, eu vou dar um EH nesse elemento aqui e deixar dessa forma aqui. Porque aí eu faço um detalhamento só da fundação e não mistura muito, né, o que é de sapata com o que é de pilar aqui, tá? Então eu posso diminuir o campo de corte aqui, vou aqui fechar, né? Bom, então essa vista então está terminada, né? Eu posso vir agora na minha folha e vou então trazer esse detalhamento de sapato que eu acabei de fazer para cá. Pronto, ele ficou aqui, então nós vamos deixar aqui de lado. Vou diminuir um pouco aqui, vou centralizar aqui, né? Então, detalhamento de todas as fundações, as minhas fundações são todas iguais. E agora, pessoal, eu posso vir agora aqui, então vejam bem, nós temos aqui uma tabela que chama estrutura tabelas, e tem o levantamento de serviço. Levantamento de serviço eu já mostrei para vocês, a gente vai usar quando a gente for montar as planilhas orçamentárias. Então aqui nós vamos pegar agora e trazer essas tabelas. Essas tabelas, estrutura tabelas, são tabelas que devem aparecer aqui
nas minhas vistas. Então, eu vou trazer essa tabela para cá. Então, eu tenho todo o levantamento aqui de concreto, né, e de formas para essas fundações. Eu tenho aqui o meu quadro de ferros, né? Então, nós já falamos dele lá. Então, nós temos só um tipo de ferro aqui. Então, ele ficou aqui. Vejam aqui que ele está certinho, né? Olha a quantidade. Então, 9, 18. 18 vezes a quantidade de sapato. A gente tem o total aqui. O comprimento unitário 119 está aqui. O comprimento total, você vai somar essas dobras aqui. Às vezes ele arredonda aqui, pode não dar exatamente o mesmo valor, mas tá, ele está aqui calculando de forma precisa, tá? Talvez de forma manual a gente tenha pequenas alterações. E aqui também ele traz, então, o quadro resumo. Então, tá todos os materiais aqui, nós só utilizamos o tipo de ferro aqui. Trabalhamos aqui com ferro de 6.3, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui anotar e vamos pegar linha de detalhe, nós vamos aqui utilizar uma linha de projeção só para separar o que é aqui referente a fundações. Então, para não misturar ali e a gente já trabalhar aqui. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Eu vou aguardar vocês na próxima aula para a gente dar sequência ao nosso curso.